na cama, pode tudo? E aí, o que você me diz? É uma questão perigosa, hein? É muito perigosa. Agora, vale lembrar que esse papo na cama, se pode ou não pode, é um papo hoje mais voltado para crente, né? Mais voltado para aqueles que se declaram cristãos. Bem, e aí para falar disso é bem profundo, né? A gente tem que contextualizar um pouquinho. Por exemplo, para dizer se pode ou não pode, eu não posso falar desse assunto sem antes explicar ou entender o que é o corpo. Por quê? Porque se você tiver entendimento do que é o corpo e a importância do corpo para Deus, ou ainda o que a Bíblia fala a respeito do corpo, vai ficar mais fácil um entendimento a respeito se pode ou não pode. E sabe o que eu vi que é interessante? O que Deus fala, o que a Bíblia fala a respeito do corpo. A gente vai encontrar isso onde? Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Olha que interessante o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A gente já tem um ensinamento aqui que a gente consegue perceber que alma e espírito, segundo esse texto, é separado. E entre juntas e medulas, e aí juntas e medulas vai falar de quê? Está falando do corpo, juntas e medulas. Então a palavra, ela se importa, ela faz distinção de corpo, alma e espírito. Muito bem. Então nós já temos um entendimento que nós somos corpo, ou espírito, alma e corpo. E se eu fosse hoje dar uma definição bem simplória a respeito do que é o corpo, eu diria que o corpo é uma matéria, tá, onde habita o teu espírito e a tua alma. É o que carrega o teu espírito e a tua alma. E ela é importante. Olha só, não é qualquer matéria, é uma matéria física que carrega o teu espírito e a tua alma. Interessante isso. Então, a Bíblia, ela dá importância por esse texto para o corpo. E a gente também, obviamente, precisa dar uma mesma importância, de igual teor. Agora, interessante também, olha o que Coríntios... Tá? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, verso 6, capítulo 6, 16, vai dizer assim, a respeito ainda do corpo. Que consenso tem entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois templo. Olha só, aqui a Bíblia está dizendo que nós somos templo. Templo de quê? Templo de Deus. Por isso que eu disse inicialmente que esse papo é para cristão, é para crente. Nós somos templo de Deus, habitação, morada. O texto está dizendo isso, que Deus fala que nele habitarei e andarei. Ainda em Coríntios, tá? 6, agora 19. Ou não sabeis que o vosso corpo, mais uma vez falando do corpo, é templo do Espírito Santo, que habita em vós. Olha que interessante. Só aí a gente está vendo que a palavra corpo, a Bíblia se referindo ao corpo como algo, como sendo propriedade de Deus. Sim, sim. E dando uma importância muito importante para o corpo, porque é onde Deus habita. Sim. Não somente propriedade, Deus se importa mesmo, de verdade. A gente vai ver vários textos falando sobre esse assunto. Né? E através do nosso corpo é que seria, então, a glória de Deus, os feitos de Deus também se manifestaria. Sim, exatamente. Perfeito. Né? Ainda dentro desse cenário, né, ainda em Coríntios, agora, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 3, 16 e 17, vai dizer assim, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, olha que interessante isso. E como ficaria, então, aquele dito popular? Ah, Deus só quer o coração, Deus não tá nem aí pro teu corpo, Deus só quer o coração. Olha... Já ouviu isso? Já. Você falou uma coisa assim super importante. Esse discurso é um discurso muito fraco, romantizado e fraco. Deus definitivamente não está interessado tão somente no nosso coração. Ele está interessado em nós, por inteiro. No nosso corpo como um todo, na nossa alma como um todo. E isso é balela, como diz aí um pastor, um grande pastor amigo nosso. É balela, tá? Então Deus se importa com o nosso corpo. Aí alguns vão pensar o seguinte, bem, mas
como fica a questão do relacionamento, da intimidade, que eu tenho certeza que quem ouvir já vai pensar logo isso, né? Então, quer dizer que, como é que vai ser? Vai ser a moda antiga? Faz um buraquinho no lençol? Como vai ser isso? Não, porque tem, eu não sei se você já ouviu as histórias do buraquinho no lençol. Meu Deus. Né? Com a luz apagada, eu já tenho um buraco no lençol. Se alguém cair na besteira de costurar o lençol, acabou a intimidade. Ah, não consegui, costurou o lençol. Então, olha só que interessante. Não é nada disso. Isso aí é fantasia. Porque a Bíblia, ela se importa com isso. Algumas pessoas, às vezes, aí eu estou falando mais uma vez do povo cristão, acha que a Bíblia ela é tão espiritual a ponto de não se importar com essas coisas. A Bíblia se importa com isso. E aí, para trazer a importância disso à luz da Bíblia e entender que o sexo não é essa coisa mecanizada e tão fraca, tão patética, a ponto de ter que fazer um buraco no lençol somente, isso é mito, né? Lá em Cânticos, tá? Ou Cantares, 7, 1 a 8, vai dizer o seguinte, olha que interessante, vou pegar alguns pontos, não vou ler o texto todo. Cantares 7, de 1 a 8. Vai falar aqui, ó, quão formosos são os pés. Primeiro vai falar dos pés. Ora, para você falar dos pés do seu cônjuge, você tem que ir lá e conhecer. Tem que pegar os pés, tem que conhecer, tem que fazer carícias. E aí fala, os contornos das tuas coxas. Uau. Olha só os contornos. Isso tá na Bíblia, pastor? Tá na Bíblia. Eu desafio agora a declarar, e quem ouvir, coloca lá, as mulheres podem colocar. A maioria dos maridos não deve saber o calibre das coxas da mulher. O calibre, ele não sabe. Mas ele deveria saber. Deveria saber, mas ele não sabe. Então, olha só, o contorno das coxas. E diz aqui, são como joias trabalhadas por uma artista. Que isso? Gente, eu acho que se eu disser isso pra você, você vai se apaixonar por mim, não vai não? Isso, amor. Gente, olha só, o teu umbigo como uma taça redonda e cheia de vinho. Ele tá tendo uma visão panorâmica aí, também detalhada, né? E tá passeando. Ele tem que passear. Tá Como é que passeando. você vai saber o umbigo da sua esposa se você só colocar o lençol no ponto G? Não tem condição. Ele tá explorando, ele tá passeando. Tá? E aí ele vai falar mais. Tem gente que vai falar assim, tá repreendido em nome de Jesus. Ele vai falar dos seios. E os teus seios são como 2 filhos gêmeos, ou seja, são perfeitos. Sabe? Não há distinção entre um e o outro, são lindos, são perfeitos. Isso tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Meu Deus. Vai falar do ventre. O ventre, que é como um montão de trigo, ou seja, riqueza, tá? No meio dos lírios. Ou seja, riqueza, que o trigo representava riqueza, né? No meio dos lírios, ou seja, algo romântico, sublime, lindo. Tá? Isso a Bíblia está dizendo. Vai falar dos cabelos que são como púrpura. Quão formosa e aprazível és tu, amor de delícias. Uau. A Bíblia está lá em Cantares. Vai falar sobre isso. Então não fala de lençol com buraco. Olha só, tá falando de um homem ou de um casal que explora, que conhece o corpo do outro, mas com carinho. Com respeito. Com respeito, com amor. Né? E ele vai falar assim, a tua estrutura são como as palmeiras. E olha, ele diz, e os teus seios são semelhantes a cachos de uvas. E, para fechar, ele diz, subirei na palmeira. Uau. Ele está falando de uma mulher que tinha um porte. E ele fala, subirei na palmeira. Tá? E em teu seio serão como os cachos da vide. Então, olha só o que diz Cantares. Olha só o que diz a Bíblia sobre intimidade. E a gente pode, então, aqui colocar à mesa os 2 extremos, então. Seguindo aqui o tema, né? Na cama pode tudo. O extremo de as pessoas endemonizarem o sexo, Sim. Terem tabu. Isso, quando eu falo pessoas, é o campo religioso, a igreja evangélica, em específico, os cristãos. Tem aquela parte que vai demonizar, que vai achar que é impuro, que vai, não é isso, é papai e mamãe no escuro, buraco no lençol. Sem sonoplastia. Não olho pra sua cara. Tipo, né, Irmã Nadir. Sim. Então, e tem aquela outra parte que tá ali tentando se liberar, né?
Então, vou dizer que em duas partes não, tem o meio, né? Tem, que tá ainda ali, tem o meio. Tem o meiozinho que vai ter a intimidade, mas com receio de fazer alguma coisa, mas percebe que pode, mas tem Pode avançar um dúvida. pouco mais. Tem dúvida, pode avançar mais. E tem aquele outro extremo, que é onde a gente vai entrar daqui a pouco. Exatamente. E aí, entendendo agora que a Bíblia, ela não é clichê a respeito da intimidade, ela fala sobre intimidade, a gente precisa entender agora essa outra parte que você falou. Deixando claro que o sexo, então, pastor, é algo de Deus. O sexo é algo de Deus. Deus é criador. Para dentro Ele do... criou o homem e criou o sexo. E não somente para procriar, para dentro do casamento, para também ter prazer. Prazer. Tá? Isso é muito importante a gente entender isso. Dentro do casamento, ter prazer. E aí, seguindo pro extremo, né? Ou seja, na cama pode tudo. Algumas pessoas acreditam que pode tudo. Eu, particularmente, já vi líderes falarem assim, não, fechou a porta, tá valendo tudo se tiver acordo. Nem sempre. Às vezes pode estar tudo acertado entre os dois, mas não está acertado entre Deus. Existe e casamento princípio? é a 3. Tem princípios. Tem princípios. Casamento é 3, não é só entre 2. Então A 3, explica aí, pastor. Oh, muito bem, claro. Senão aqui alguém vai dizer que eu estou falando de poligamia. Não, pelo amor de não é Deus. isso. Quando eu falo casamento é a 3, é você, a esposa, o cônjuge, você, o cônjuge, e Deus, através do Espírito Santo. Sim. Tá? Que tá ali como mediador, aparando, né? E cuidando, zelando, se nós permitirmos, por aquele relacionamento. Muito bem, até porque já foi lido aqui que nós somos o quê? Templo. Morada do Espírito Santo. Mas será que na hora do sexo Deus não tampa o rosto, ou não vira as costas, ou não vai passear? Aí depende, se for tudo aqui, é possível que o Espírito Santo saia fora e outro entre. Então, mas... Agora, fora isso, se for dentro dos princípios, dos parâmetros, é óbvio que Deus se agrada. Sim. É óbvio. Inclusive, eu li um livro, que eu não lembro agora o nome do autor, que o sexo com a esposa dele era algo tão lindo, tão sublime, tão romântico, que ele sentia a presença de Deus ali. Ele sentia a presença de Deus. Ou seja, que aquilo tinha aprovação. Gente, olha só que coisa interessante. Então, vamos lá. Os extremos. Aí, para falar dos extremos, para as pessoas não dizerem, isso daí é coisa de crentez, de crente, legalista, e aqueles montes de adjetivos que a gente acaba ganhando, né? Eu gostaria de falar um pouco do que a ciência diz. E aí, eu fiz uma pesquisa aprofundada. E eu não vou falar nomes aqui de médicos e profissionais, até porque, se você fizer uma pesquisa no YouTube, tá? E lá ver todas as autoridades no assunto, você vai ver que tem um consenso, que o que eu estou falando aqui, há um consenso. E o consenso que há primeiro... Sobre o que você vai falar agora? Sobre o tudo. Sobre o tudo, tá? E aí no tudo, obviamente, quando a gente fala do tudo, tem uma ação que é praticada, tá? Por alguns, que é o sexo anal. O sexo anal, tá? Então... o sexo anal tá nesse tudo aqui, tá embutido aqui, inserido. Falando do sexo anal, o que a ciência, o que os médicos vão dizer? Bem, primeiro, que o ânus é um lugar onde há uma concentração enorme de bactérias. Tá? E alguns dizem, quanto mais distante da boca, mais bactéria tem. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é a medicina. E não só bactérias, como parasitas, tá? Que produz muita contaminação. Tá? E aí, quem tem essa prática também está suscetível a ter DST, doenças sexualmente transmissíveis, tá? A intimidade, ela vai provocar fissuras, ou seja, problemas de saúde que podem incorrer em futuras cirurgias. Esse tipo de intimidade de prática. O sexo anal. O sexo anal. O sexo anal. Essa prática sistemática pode provocar hemorroidas, que também vai conduzir o cônjuge para uma cirurgia. Isso tudo há um consenso na medicina, tá? Por uma questão anatômica, também pode haver um rompimento da parede vaginal, jogando fezes para a vagina. Olha que problemão, tá? Também há aqueles que dizem que há uma única parede celular, uma única camada celular no intestino. E uma vez essa camada se rompendo, pode ir bactérias para a veia cava e conduzir essas bactérias para o coração. E aí
promover um monte de Muitas doenças complicações. cardíacas, complicações. Então, há um consenso na medicina em relação a isso. Então, a medicina não diz que pode ou que não pode. Ela coloca as informações, aquilo que ela entende que é a parte dela, que é a competência dela. Agora, se a gente tiver um pouquinho de sabedoria, a gente começa a analisar e avaliar essas situações e entender que já pelo campo da medicina, pelo campo da ciência, já não é normal, é anormal. É anormal. Não foi feito para isso. Não foi feito para isso. É anormal. Há alguns que vão dizer que ali é a rede de esgoto do corpo. E aí, imagina você buscar prazer na rede de esgoto do corpo, se Deus fez o parquinho, se Deus fez o jardim. Não, eu prefiro na lama, eu prefiro na rede de esgoto do corpo. Então, isso é muito sério, a gente precisa pensar a respeito disso, tá? E a Bíblia já fala sobre isso muito antes da ciência. Muito antes que a ciência multiplicasse, porque a ciência também é de Deus, a Bíblia já falava a respeito desses assuntos. O que pode, o que não pode. O que é lícito, o que não é lícito. Aí, olha só que interessante. A gente tem um registro bíblico, lá em Gênesis 19, a partir do 5 a 8, a respeito de uma cidade que todos os cristãos conhecem, como o Papa é para cristão, que é Sodoma e Gomorra, que era uma cidade. Mas os habitantes daquela cidade, por causa da sua prática, ganharam o nome de Sodomitas. Sodomitas. Por que eles ganharam esse nome, esse apelido de sodomitas? Por causa da prática deles. E aí eu não quero falar de relacionamento homo ou hétero. Não, eu quero falar da prática deles. Qual era a prática de sodomizar? Era a prática do sexo anal. Mas isso não estava ligado só ao fato de ser homem com homem? O sodomismo é a prática do sexo anal. Nessa cidade, eles praticavam muito entre os homens. O registro que está lá entre os homens. Mas o sodomismo, sodomizar, é a prática do sexo anal também. Então ali haviam casais héteros praticando também isso. Sim, sim, sim. A cidade foi destruída por causa da sua perversidade sexual e dessas práticas. Sim. E aí a gente tem um relato, né? Que isso é tão sério, né? Que dois anjos entram na casa de Ló, vou narrar aqui rapidamente, e aí os habitantes daquela cidade querem que aqueles homens saiam para fora. Ló oferece as suas 2 filhas virgens e tal, e eles não quiseram, né? E enfim, a gente viu o resultado que aconteceu com aquela cidade por causa dessa prática, tá? Do sodomismo, que é a prática do sexo anal. Seja homem com homem, seja homem com mulher. Muito bem. Lá em Romanos, a gente vai ver Paulo também falando a respeito disso. Romanos 1, 26 a 27, tá? O que Paulo fala? Vamos lá. Ele diz, por isso Deus os abandonou às suas paixões infames. Então ele começa tratando como paixões infames. Tá em Romanos onde? Romanos 1, verso 26 Muito a 27. Bom. Respaldar com a Bíblia. Romanos 1, verso 26 a 27. E aí fala de paixões infames. Porque as mulheres mudaram o seu uso natural, contrário à sua natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher. Calma aí, quando um homem deixa o uso natural da mulher, tudo bem, vai conduzir a um outro tipo de relacionamento fora mulher, mas também fala de práticas infames. Práticas sexuais infames. Não está ligado somente ao fato dele deixar de usar mulher e agora se relacionar com homens. Não. Também tem isso, mas não é só isso. Não é só isso. O texto ele fala de forma mais ampla. Ele vai falar de práticas, paixões infames, desejos infames, né? Então, está registrado. A gente tem registros no Velho Testamento e a gente tem registros no Novo Testamento. Para alguns não disseram, não, mas isso era coisa do Velho. Também no Novo Testamento. Agora, pensando amplamente sobre o assunto, se a gente juntar tanto a informação que a gente tem científica e mais a informação bíblica e teológica, a gente vai entender que essa prática é uma prática, primeiro, humilhante. Segundo, uma prática que, na maioria das vezes, o propósito dela é subjugar a mulher. Subjugar a mulher. E isso decorrente de quê? Decorrente de várias situações. A gente poderia falar de sadomasoquismo, vou falar um pouco mais, masoquismo, pornografia. Então são essas coisas, essas situações que têm motivado alguns homens a subjugar, a promover sofrimento à mulher. Até porque em alguns canais, em alguns meios, existe uma apologia em relação a isso.
E aí, falando, se eu começar a falar a respeito de sadomasoquismo, Mas isso entre cristãos, será que tem? infelizmente. Por que que infelizmente tem? Porque muitas pessoas vêm para o evangelho e não têm a orientação devida, não são trabalhadas nessa área, não são discipuladas e já vêm, boa parte das vezes, acostumadas a fazer essas práticas. E acabam introduzindo isso dentro do casamento e muitas vezes ainda multiplicando para outros. Não, entendi. Então, assim, já fazia essa prática antes de conhecer o evangelho, veio, ok, agora eu sou de Jesus, estou amando Jesus, está ali, mas ele não parou para dar atenção nesse campo. Exatamente. Sobre aquilo que pode afetar a vida dele, inclusive espiritualmente, né? Perfeito, perfeito. E é justamente isso que acontece, tá? E isso se multiplica como praga, né? E não é falado nas igrejas. Não é falado. Existe um recato demasiado para se falar sobre isso, tá? Eu confesso que no meu tempo nunca ouvi esse assunto de púlpito na igreja. Eu nunca ouvi, eu não sei se você já ouviu. Eu nunca Nem de ouvi. púlpito e nem nas salinhas para estudo. Não, nem nas salinhas para estudo. Vimos algumas poucas vezes em acampamentos específicos para casais, mas ainda com muito recado. Bom, então isso é sério, porque pode ter muita gente fazendo aquilo que desagrada a Deus e até sem ter essa noção de que está fazendo coisa errada. Exatamente, exatamente. E aí, se eu começar, por exemplo, a falar sobre masoquismo, ou melhor, sadomasoquismo, que são diferentes, o sadomasoquismo é uma disposição mental e psicológica de ter prazer infringindo dor e sofrimento no outro. Provocando dor no outro. Exatamente, provocando dor no outro. E aí, olha a minha fala, é uma disposição mental e psicológica, ou seja, a psicologia já vem estudando isso. Eu também acho que é espiritual, tá? Eu ia entrar nesse mérito. Não querendo espiritualizar tudo, mas já. Vou entrar lá na frente, até porque esse tipo de prática abre portas, legalidades dentro do campo teológico. Exatamente. Vai explicar e vai falar sobre isso. Então, olha só, é saudável? Aí eu pergunto pra você enquanto mulher, é saudável você ter um relacionamento com alguém que só sente prazer promovendo dor e sofrimento em você? Não. Você acredita que as mulheres gostam disso e aprovam isso? Eu acredito que existam mulheres que gostem disso, porque elas estão com a mente cauterizada, né? Se acostumaram, estão com a mente cauterizada. Então, eu até acredito que exista, mas não acredito que isso represente a maioria, não. Então, não é uma máxima. Não. A gente sempre tem as exceções. Sim. Né? Isso é, assim, abominável. Assim, no sentido... Não no sentido religioso, mas no sentido mesmo prático da medicina. É inaceitável. Isso é inaceitável. Porque eu não posso ter prazer causando sofrimento no outro. Eu não posso ter prazer em detrimento da destruição do corpo do outro. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de respeito. Mas fica difícil imaginar que dentro de um casal que frequenta a igreja, o marido, né? Geralmente é o marido, Sim, né? sim. Impõe esse sofrimento para a mulher, mas tem. Tem. E aí vai falar também, a medicina vai chamar isso de parafilia, que são fantasias comportamentais e frequentes, tá? E intensas, sobre as questões sexuais, que envolve o quê? Vai envolver uma série de insanidades. Insanidades e práticas. E prazer. Então a gente tem casos e relatos de pessoas que são masoquistas e levaram isso para dentro do casamento. E aí eu poderia até falar eu poderia falar de mim mesmo. Então, por favor, compartilhe essa experiência. Poderia falar de mim mesmo que fui doutrinado pela pornografia, pelo compartilhamento de informações de pessoas mais velhas, tá? E aí os filmes pornográficos que eu assistia, eles mostravam isso, que a mulher, ela tinha prazer no sofrimento, que ela tinha prazer na violência, que ela tinha prazer no abuso, são o que os filmes mostram. Por favor, eu não estou falando aqui nenhuma bobagem. Você não precisa ver para ter certeza disso. Mas se de tudo a tua curiosidade for muito grande, isso é um problema seu. É conta e risco. Porque é exatamente quem já veio de fora para a igreja, para dentro da igreja, já passou por isso, já viu filmes pornográficos. E, infelizmente,
Também, a gente vai falar sobre isso, existem casais que, para motivar e aquecer a sua relação, introduz esses filmes dentro do relacionamento. E aí eu tô falando de casais cristãos. Casais cristãos. Não tô falando Introduzem a pornografia. Introduzem a pornografia. E essa pornografia, ela vai te doutrinar. E qual seria a diferença, então, de um casal que tá ali, na hora da relação, assistindo o filme pornográfico, tentando imitar todas as estripulias ali, e altas imaginações, e a diferença de uma casa de swing? Olha, é muito pouca diferença. É muito pouca diferença. Aliás, dentro da cosmovisão bíblica, é nenhuma. É nenhuma. É a mesma coisa, tá? E as duas coisas vão trazer danos terríveis ao casamento. Por exemplo, ainda na pornografia, você é doutrinado, condicionado a aplicar violência, porque lá o que mostra é violência. É a mulher sendo subjugada, espancada, humilhada, torturada, e aí você começa a trazer isso pra dentro da isso tua relação. No sadomasoquismo? Isso no sadomasoquismo. Tô falando ainda do sadomasoquismo. E isso é trazido pra dentro da relação, do relacionamento. E aí, eu por assistir essas coisas, eu também queria subjugar. Eu também queria humilhar. Eu também queria ter prazer com o sofrimento da outra pessoa. Porque eu fui doutrinado, eu entendi que aquilo era uma verdade máxima. Que triste isso. E aí também a pornografia vai mostrar... Diabólico, na verdade. Diabólico. Isso é diabólico. Ela vai mostrar que o outro, aquele que está sofrendo, gosta, tem prazer nisso. E começa a enxergar, então, que todas as mulheres são assim. Aí a gente chega a um ponto que a gente não faz mais distinção. Não há distinção. Todas as mulheres são iguais. É o que isso ensina. Elas gostam, é assim que tem que ser. E é talvez por isso o número de violências e abusos tenha crescido dentro de casa e no relacionamento. Porque existem mulheres casadas que, por causa desse sistema que foi implantado, ou seja, a pornografia, essa crença, elas são abusadas e violentadas pelos seus cônjuges e parceiros. E eles acreditam que não estão fazendo, não estão cometendo nenhum abuso, nenhuma violência. Porque, afinal de contas, ela gosta. Eu vejo, eu aprendi que ela gosta. Então, os casais cristãos, eles precisam retirar, extrair isso imediatamente do seu relacionamento, porque isso é uma desgraça. É uma desgraça. Começar pela mudança da mente. Mudança da mente. O sadomasoquismo é uma desgraça e o masoquismo é uma desgraça. Ah, você citou há minutos atrás que tem mulheres que gostam. Tudo bem, isso é um problema psicológico. E é um problema espiritual também. Como assim gostar de sentir dor? Como assim gostar de ser dilacerada? Isso revela algo muito ruim na alma dela, uma doença na alma dela. Ela nem sabe que está doente. Ela nem sabe. Nós não fomos feitos para sofrer, para sermos maltratadas, maltratados. Ninguém, nenhum ser humano. Se for para o campo de uma psicologia honesta, a psicologia vai dizer que está errado. Se for à luz da Bíblia, a Bíblia vai dizer que está errado e que é um problema espiritual, é um problema de caráter e o seu caráter, a sua mente precisa ser transformada. E eu vivi isso na prática. E o meu processo, e aí já antecipando a fala, o meu processo de libertação por causa disso, dessas coisas que foram arraigando, adentrando na minha alma, levaram anos. Foram anos de um processo de libertação. Anos para eu poder me livrar. Porque durante muitas vezes eu sentia falta e saudade daquilo. Eu não tinha prazer naquilo que é convencional. Mesmo dentro do parâmetro de Cantares. Não, Cantares não. Cantares, na minha cabeça, Cantares ainda é muito suave, é muito romantizado. Então, olha como essa questão é séria. Quantas pessoas nasceram no berço evangélico? Muito poucas. Sim. A maior parte vem do mundão. A maior parte vem dessa coisa deturpada de ideias, muito afastada dos princípios que Deus estabeleceu para a vida conjugal. Então, nós temos realmente aqueles que sofreram o impacto de uma libertação total e mudaram o comportamento, prática, mas tem muitos que estão se arrastando. E aí você vê a vida deles amarrada, você vê eles sempre com opressão, e aí o pastor que está pregando, ele não entende porque aquela família está dentro daquele jeito, por que o diabo tem tanta legalidade dentro da casa deles, por que tem tanto demônio, por que se misturou o santo com o profano, entrou ali a palavra de Deus que foi professada, mas a janela está escancarada para atos demoníacos, dando legalidade para demônio.
E aí, essa questão da legalidade que você entrou é muito importante. Por quê? A Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E o templo não fica vazio. Ou o Espírito Santo habita, ou outro habita. Isso é um princípio bíblico. A Bíblia vai falar sobre isso. E aí eu pergunto, é uma pergunta que eu não vou fechar aqui, ela vai ficar no ar. Cada ouvinte que responda essa pergunta. Deus faria parte de um relacionamento totalmente contaminado, abusivo, violento, como o sexo anal, como a pornografia dentro do casamento, ou casas de swing, ou poliamor, casais crentes, às vezes que se declaram crentes, e às vezes introduz o poliamor dentro do casamento, que é uma outra discussão. Deus se faria presente? Se você disser que não, Deus não se faria presente, porque a Bíblia não vai dar parâmetro para isso, significa o quê? Se o Espírito Santo não está fazendo presente, existe outro que está, de fato, presente ali. Porque a casa ficou vazia, o espaço ficou vazio. Jesus vai falar sobre isso. Exato. Jesus vai falar sobre isso de uma forma clara. Né? Então, olha só, gente, que coisa séria. Os problemas espirituais, eles serão eminentes e verdadeiros, eles vão acontecer. Aí já começa primeiro com o esfriamento do casal. Chega a um ponto que a violência somente não é bastante. Lembrando que o princípio, assim, o parâmetro de Jesus com relação a princípios, eu digo que ele é mais alto, né? Sim, Porque lá no Antigo Testamento fala sobre o adultério, mas o adultério ele teria que ser consumado, praticado ali, carnalmente. Com Jesus, não. Jesus, ele diz que se você olha para a mulher com desejo, você já adulterou no seu coração. Muito bem. E aí a pornografia está instalada dentro do relacionamento. E aí estão lá os dois assistindo. O cônjuge, o outro, ele está pensando em quem? Ele está pensando naquilo ali que ele viu que está super potencializado. Ou ele está pensando ali no cônjuge? Provavelmente aquela modelo que está ali é mais interessante fisicamente e até mais bonita que a esposa dele. O estímulo que ele está tendo é o quê? É o seu cônjuge, é o seu parceiro ou o que ele está vendo ali naquele momento? Então, se é o que está sendo visto, e é óbvio que é o que está sendo visto, é adultério. Esse casal já está dividido e com problemas espirituais. Porque existe um adultério consensual. O que é pior, um adultério consensual. E aí, guarde isso que eu estou falando. O cônjuge se permite ter um relacionamento diante de filmes pornográficos, de prostituição, é um adultério consensual. E vai trazer problemas terríveis. Aparentemente, pode ser até que vocês estejam em acordo, tá tudo bem, mas não está. Virão um monte de outras situações que vão eclodir dentro do casamento, que aí a Bíblia também vai tratar como maldições, que vão virar legalidades, hereditariedades e vão alcançar os seus filhos. É imundo, então, é sujo. É imundo, é sujo. É completamente sujo. Isso não pode ser admitido dentro de um relacionamento. E aí algumas pessoas vão dizer o seguinte, tá, mas como é que eu faço se o meu cônjuge quer? Como eu faço se o outro quer? Aí, no caso, você está falando de uma situação onde a esposa é cristã e o marido não é, e o marido quer impor Exatamente. o sexo anal ou o sadomasoquismo. Porque essas coisas acontecem. É uma realidade no meio dos relacionamentos. E aí, é fato que fica difícil sair dessa situação e desse cenário. Mas é possível. Primeira situação que precisa ser colocada é que o relacionamento, ainda que casados, ele ainda continua e precisa ser primariamente consensual. Tem que haver permissão. Tem que haver permissão. E eu não preciso aqui entrar numa discussão teológica, porque isso é social. Sim. Se não há consenso, é o que é abuso. Sim ou não? Sim, claro. Se não há consenso, Claro. é abuso. Claro. Ah, amor, eu quero isso, isso, isso. Ah, mas eu não me sinto bem, eu me sinto mal, isso causa dor, eu já tive problemas de saúde, isso pode promover hemorroida. É consensual. Se ela disse que não, se o cônjuge disse que não se sente bem, eu não posso, a outra parte não pode impor a força, porque vai se tornar um abuso. Sim. E abuso é crime. Por aí a gente já consegue resolver esse problema. Mas a gente entende que existem mulheres sem expressão, né? Elas se sentem... A relação já é meio abusiva, porque se você não tem liberdade com o seu cônjuge para conversar sobre isso, você se sente sempre subjugado, obrigado a fazer o que ele quer, já é uma relação doente. Sim.
Por isso a importância de se ter educação sexual. É duas coisas que a gente não tem, pelo menos no nosso país. Educação financeira, não vou falar nisso, e educação sexual. Exatamente. Deveria ter isso. As pessoas entram para o casamento, para o relacionamento, sem entender essas coisas. Porque quando fala muito superficialmente, de forma subjetiva. Ó, você tem que tratar bem seu marido, vai ter que ser fiel e tal. Ah, não, fiel, não, vou ser fiel, tô casando para ser. Mas não entra, não descasca, não vai no cerne. E o relacionamento é algo tão complexo. Muito complexo. Tem várias áreas para serem tratadas, discutidas. Não dá para ser tratado de forma linear. De forma alguma. Agora imagina, vou voltar agora pro nosso caso. Me permite? Claro. Uma moça inocente casa com um camarada sado e violento. Eu acredito que eu não era inocente, mas inexperiente. Inexperiente, tudo bem. Uma pessoa inexperiente com sado e violento. Alguém deveria ter conversado antes. Ter sentado, ei moço, vem cá, vamos conversar aqui. Quem tu é, de onde tu veio, quais eram as tuas práticas. Ih, rapaz, ei moça, vem cá, vamos conversar aqui. Ó, isso daí vai ter que ajustar. Vocês não podem entrar para um relacionamento, para um casamento dessa forma. Totalmente desnivelados, desajustados. Já estão entrando desnivelados de forma cultural, pensamento, cosmovisão. Eu tinha uma cosmovisão de mundo totalmente distorcida, destrutiva. E você tinha uma cosmovisão de mundo totalmente diferente. E aí, por isso, essa desgraça no início, que foi no passado. E aí, Deus restaurou e reconstruiu. Mas foi doloroso. A maioria das pessoas não conseguem percorrer o caminho que percorremos. Porque foi muito doloroso. E quando tá doendo, as pessoas acreditam que não vale a pena lutar. Mas elas também não entendem que elas foram as causadoras daquela dor. Sim. Com a sua permissividade. Sim. Com a sua forma de ver. Passividade. Por não buscar a informação. Porque hoje, principalmente, a informação, ela tá aí. Difundida. Totalmente difundida. Ah, mas você, calma aí. E outra, nunca ouça só um, ouça várias pessoas. Eu disse que eu fiz uma pesquisa e ouvi várias pessoas, então procure ouvir várias pessoas. E você vai chegar num consenso, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, isso é um problema muito sério. E aí os problemas espirituais. Gente, são terríveis os problemas espirituais. Olha só o que, primeiro, ainda falando da pornografia, o que o apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai. Coabitar vai falar de muita coisa, vai falar de relacionamento. Coabitar, se relacionar, seja na intimidade, seja no trato, no dia a dia. E da intimidade. Intimidade e trato no dia a dia. Mas aqui está muito ligado à questão da intimidade. Intimidade. Sim. E aí diz assim, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra. Quando você... Olha isso, com entendimento, dando... honra. Onde é honra, fazer sexo anal no cônjuge até dilacerar, até sangrar, até produzir uma hemorroida, até complicar a saúde. E fora os impactos emocionais. Eu não acredito. Aquela história que eu te contei de uma doutora, né? De um caso de uma paciente que contou pra ela como ela se sentia humilhada na relação íntima com o marido. Eu vim te contando no carro. Sim. É triste aquilo. Muito triste. Muito triste. Então, olha só, onde isso é honra? Onde há honra? Eu não estou conseguindo entender e ver aonde há honra. E por isso eu não consigo também entender por que alguns cristãos declarados, admite um negócio desse dentro do relacionamento. Isso é inadmissível, não dá, a conta não fecha. E aí, dando-lhe honra à mulher como o vaso mais fraco. Como sendo vós os coerdeiros da graça e tal, ok, tudo bem. E ainda vai dizer aqui, essa atitude
de dar honra à mulher precisa ser praticada para que as orações não sejam interrompidas. Ora, calma aí. Vamos lá, vamos digerir esse negócio. A gente está falando de um casal cristão que deixou a pornografia entrar dentro do relacionamento, o sadomasoquismo. Ou que nunca tirou. Ou que nunca tirou. Veio para Jesus. Perfeito. Mudou várias coisas, a estética, a forma de se vestir, de falar, pegou o vocabulário crentez, mas aquelas práticas íntimas lá do quarto não mudou. Não saíram. E aí o texto diz que as orações dele serão interrompidas. Ora, se você não tem as suas orações ouvidas, atendidas por Deus, como se relacionar com ele? E como terá a sua vida transformada por ele? Como terá a sua vida transformada? Como terá as respostas para os problemas existenciais? Gente, isso é muito sério. E aí é por isso que a gente vê dentro da igreja casais sistematicamente, ano a ano, com problemas no relacionamento que são insolúveis aparentemente. Porque eles não mudaram a mentalidade. Não foram libertos. Não foram libertos. As áreas sexuais, que são áreas tão importantes na vida do ser humano. Não, eu não sei se dá para colocar se existe alguma área mais importante. Você percebe quando você vai estudar sobre satanismo? Eu ia falar isso agora, segue. Não tem nada que abra mais as janelas no satanismo do que o ato sexual. Sim. O sexo, ele é, sim, uma janela poderosa, uma porta poderosa. Por isso que dentro do casamento a gente tem que zelar, fechar a nossa relação e saber com entendimento o que que pode, o que que agrada, o que que convém. Porque poder, Paulo disse que nós podemos tudo. Mas é aquilo que convém. Mas convém? Aos que querem ter uma vida de santificação, uma vida de separação, uma vida de honra e louvor a Deus, uma vida de honra e louvor ao seu cônjuge, que põe o seu cônjuge em honra, que ame o seu cônjuge. Sim. E aí, muitas dessas coisas eram praticadas e condenadas no passado. Porque eram orgias e orgias estavam paralelas à adoração. Mas só que não adoração a Deus, adoração a entidades, a ídolos caídos, adoração a demônios. Então, se a pornografia entra para dentro do relacionamento ou não sai, significa que tem orgia dentro do casamento e adoração a demônios, porque é disso que eles se alimentam também. Poucas pessoas falam e fazem referência a Daniel no sentido dele rejeitar o manjar do rei, lá na Babilônia. Sim. Mas a gente sabe que isso está muito associado, quando ele dava o banquete, havia ali também as mulheres que estavam ali em volta da mesa, na festividade, que elas estavam ali para proporcionar prazer. Sim. Então não era só a comida, é que era aquele banquete estava rodeado também de orgias. Havia todo um contexto. E essas orgias sempre voltadas aos deuses. Você vai ver pecados sexuais, orgias estão sempre relacionadas aos demônios. Aos demônios, sempre. Sempre. Sempre relacionados. E as pessoas que praticam isso, elas estão ali nas orgias, elas estão praticando o seu vício na pornografia, traindo ou machucando alguém, elas nem sabem que já estão sofrendo influências. Sim. Muitas não sabem. E algumas vezes bem diretas. Influências diretas. Ou seja, para um cristão na cama, pode tudo? Não! Definitivamente não pode tudo. Definitivamente, existe um parâmetro, existe um padrão que precisa ser buscado, que você precisa ter conhecimento. Você precisa ter conhecimento desse parâmetro. Mas o sexo na vida do casal cristão pode ser maravilhoso. Sim. Porque ele está livre para fazer o quê? Tudo que Cantares diz. Absolutamente tudo. E é muita coisa boa. Você pode explorar, você pode conhecer, você pode beijar, você pode tocar. As preliminares, as carícias. Todas as carícias e preliminares, que as mulheres entendem muito bem e os homens precisam entender mais dessas carícias e preliminares. A Bíblia não te impede disso, das carícias e das preliminares, de explorar o corpo com entendimento, com respeito, com honra, com carinho, com romantismo. Explorar, pode sim, explore. E eu acredito que as pessoas que descobrem isso, o ato sexual se torna muito mais prazeroso. Sim. Muito mais prazeroso. Porque agora é prazer para os dois, não é só para um. Não é somente para um. E eu acho que é maravilhoso. Acho não, é maravilhoso porque a gente vive isso. Você entender que somente o outro é suficiente para te promover prazer, para atender os teus desejos. É enxergar o outro, Enxergar admirar o outro. E nesse momento, a intimidade, ela realmente louva a Deus. Porque a gente está conectado
sem precisar de artifícios extras. Sim. A gente está conectado pelo simples fato de um desejar o outro. E isso é tão em sério, sem querer voltar nesse assunto, e é justamente por isso que casamento é pacto, né? E ele é selado na intimidade, porque a intimidade é muito sério, é sagrado, é algo sagrado. É isso aí. É algo sagrado, né? E que as pessoas têm o quê? Têm banalizado e profanado essa intimidade, o sexo, a relação sexual que Deus fez. Né? Aí, mas existem também outros textos aqui. Olha só. Se a gente for falar, por exemplo, de Romanos 1, 28 a 31, vai falar, parafraseando, que por causa da insistência da humanidade, Deus vos entregou as suas paixões infames. Ou seja, a explicação bíblica, a orientação, ela está aqui, ela é clara. Ah, mas ainda assim você quer. Então vá. Então vá e receba no seu corpo o resultado da sua escolha. Existem pessoas que têm não só problemas espirituais, mas problemas físicos que são resultados da sua escolha. Deus vos entregou as suas paixões, porque elas não querem receber e ouvir a verdade. Boa parte das pessoas cristãs não querem receber e ouvir essa verdade. Você acredita nisso? Não querem ser instruídas. Não querem. Elas querem permanecer naquela vida delas, no particular. Como aquela situação de pegar os santinhos, Sim, as imagens. perfeito. Os demônios particulares. Pegava as imagens, as mulheres, E colocavam debaixo da saia. da saia. Mesmo sabendo que estava proibido, que Deus havia proibido, elas pegavam as imagens de outros deuses e colocavam embaixo dos seus panos, embaixo dos seus vestidos. Sim. E estava ali seguindo o povo como se estivesse fazendo tudo correto, mas tinha escondido os seus prazeres particulares, as suas crenças particulares, ou seja, vivendo uma vida de mentira. Algumas pessoas não querem se desfazer dos seus diabinhos de estimação. Elas não querem, porque eles promovem prazer para elas, mas um prazer que vai conduzir a cada uma delas à destruição. Há uma conta a ser paga. Tá? E quando chega o momento da conta, todo o prazer que você teve não valeu a pena. É a conclusão que todos chegam. Eu cheguei nessa conclusão. E todas as pessoas sensatas, quando elas conseguem alcançar a lucidez, tá? Elas chegam à conclusão de que não valeu a pena. Pastor Márcio, e para a pessoa que está ouvindo a gente agora, que vai ver, né, essa live, e fala assim, meu Deus, eu ainda tenho essas práticas, Senhor, tem misericórdia. Algumas coisas que o pastor falou veio para mim, mas eu quero mudar isso. Qual é a palavra que você tem para esse homem ou para essa mulher, para esse casal? Primeiro ponto, sente, converse com a esposa e procure aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico. Busque na Bíblia, a Bíblia está aí, está disponível. A necessidade deles, depois de conversarem, confessarem isso ao Senhor e pedir perdão, se arrepender? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Até porque, se você não confessa, o seu pecado é um princípio bíblico, você precisa confessar e também abandonar. Quando a gente não confessa, é como se tivesse tudo ali entre a gente mesmo no oculto. Se porventura amanhã tiver um deslize e uma vontadezinha, não tem problema, tá tudo aqui entre nós. Precisa confessar, conversar os dois, confessar e abandonar. Buscar ajuda para conseguir abandonar. Você precisa ter uma liderança que te acompanhe nesse assunto, nesse aspecto, em que você possa ali prestar conta para ela, para te motivar a abandonar e ter uma vida cristã e sexual saudável. Saudável. Porque esse tipo de vida não é saudável, tá? Existem outros casos também que algumas pessoas vão perguntar, mas o meu marido, ele não tem ereção. Como eu faço? Bem, primeiro procure um médico. A medicina está avançada, eu quase digo assim que de certeza, quase, eu não sou médico, que alguma solução tem no campo da medicina, quando as pessoas querem, tem. Agora, por outro lado, eu tenho por mim que se ele fizer todas as preliminares de cantares, que a Bíblia orienta, é possível que a esposa dele vai conseguir sentir prazer e satisfação. Vai ficar bem feliz. Bem feliz, bem feliz. Alguns vão falar assim, pode introduzir alguns brinquedinhos? Alguns brinquedinhos, sim. Agora, brinquedos que substitua. Vou dar um exemplo aqui claro para as pessoas entenderem. O membro masculino, não. Porque você está substituindo completamente o membro masculino.
E isso é perigoso. Vou dar um outro exemplo. Os vibradores. Os vibradores, eles causam dependência. De maneira tal que as mulheres, num determinado tempo, não vão querer mais o marido. Porque o negócio é muito dinâmico, o negócio é bom demais. Ele vai trabalhar numa frequência que o homem não consegue trabalhar. Vai trabalhar numa frequência, numa determinada localidade que o homem não vai conseguir. Então, é muito perigoso. Isso não deveria ser admitido, esse perfil de brinquedo. Sim. Tá? De forma alguma. Aí, no caso que você está dizendo, que pode ser usado ali, são géis, né? De lubrificação e tal. Ou seja, o casal se cuidar, ter aquele cuidado, mas nunca tentar colocar algo para substituir aquilo que Deus estabeleceu. Exatamente. Exatamente. Não permita que essas coisas entrem. Não permita. E aí tem um outro verso também que eu gostaria de deixar aqui, tá? Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 a 13. Porque algumas pessoas vão dizer assim, mas se eu colocar, por exemplo, na internet, eu vou ver um monte de gente apoiando e ensinando. Porque existe. E outra, e autoridades. Mas a gente está dentro de um sistema caído. Muito bem. Então, muito bem. Isso não é parâmetro. Então, pois é. Mas algumas pessoas vão buscar parâmetros. Mas é uma autoridade que está falando. Por quê? Porque ela quer sustentar, ela quer legitimar e dar sustentação à inclinação dela, ao desejo decaído. O que a Bíblia vai dizer de concupiscência, né? Ela quer alimentar isso. E aí ela vai buscar esses parâmetros caídos. Exato. Da boca de autoridades. Ok? Mas olha o que esse texto que eu relatei aqui diz. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 a 13. Tá? Vou parafrasear. Apóstolo Paulo escreve aqui que Deus permitiu, por causa do abandono da fé e da verdade, que é Cristo, Deus permitiu que um espírito de engano se instalasse para que as pessoas obedecessem ao engano. Isso por quê? Porque elas rejeitaram a verdade. Então, a rejeição da verdade faz com que as pessoas fiquem suscetíveis ao espírito de engano. E afundem mais. E afundem cada dia mais. E respondam por isso. Elas vão responder por isso. É como se ele deixasse de lado. É espiritual o negócio. Você não aceitou a verdade, você não se arrependeu, você não abandonou. Então, eu deixo vocês aí com esse espírito. Exatamente. Então, o espírito de engano, ele está aí. Muitas pessoas dizendo que pode. E aí eu não estou falando das pessoas que não conhecem o evangelho, pessoas que são declaradamente cristãs, apoiando, fazendo apologia, mas a Bíblia diz que não pode. E já disse que há um espírito de engano que está aí. E a gente, se olhar o contexto bíblico, a gente vai ver esse espírito de engano operando diversas vezes. A maioria, a massa diz, pode. A massa diz, vai. A massa diz, faz. Mas a Bíblia diz, não faz. E Deus sempre levanta os seus remanescentes. Então, é isso. O que você quer acrescentar? Na vida, eu quero acrescentar isso aqui, fechar isso aqui. Na cama pode tudo? Não. Não pode. Não pode. Mas aquilo que convém ao cristão. Pode muito carinho, pode muito amor, pode muito beijo, muita carícia. Exatamente. Mas não pode bater, não pode subjugar, não pode. Não pode maltratar, não pode agir com violência. Isso aí. Tá? E quem tem dúvida do que fazer e como fazer, os casados, vá para Cantares. A gente vai orar nesse momento, a gente quer ministrar sobre a vida dos casais, sobre os casamentos, para que as pessoas tenham o seu relacionamento alinhado, para que seja feito um alinhamento com a vontade de Deus e com os princípios de Deus, para que elas sejam felizes, abençoadas e prósperas no seu casamento e no seu relacionamento. Amém. Antes da gente orar, eu queria deixar o versículo 12, 14 de Hebreus, tá? Capítulo 12 de Hebreus, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E é ninguém. Ninguém. E é Muito isso. bem. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por esse momento, por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, compartilhando acerca do Teu reino, acerca da Tua vontade, para o casamento, para o relacionamento, para a intimidade dentro do casamento.
Senhor, muito obrigado. É possível, Senhor, que nós não tenhamos sido claro de uma forma mais profunda, mas que o Teu Espírito Santo jogue luz naquilo que foi dito e potencialize na vida de cada casal, na vida de cada cônjuge, e transforme, Senhor, a mente deles e faça um download e faça um alinhamento. Tira, Senhor, esse software corrompido, esse sistema de fé e de crença corrompido, decaído, e coloca, Senhor, o sistema de fé original. Em nome de Jesus, nós rogamos a Ti. Existem pessoas que estão sofrendo, cônjuges que estão sofrendo, que estão sendo violentados, machucados, torturados, humilhados, com o seu emocional destruído por causa da prática da pornografia, por causa do masoquismo, por causa do sadomasoquismo. Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro a esse casal, vá de encontro a essa pessoa e leve, Senhor, esperança e produza através dessa palavra que foi compartilhada, desse conhecimento compartilhado, libertação. Pessoas, Senhor, que por causa dessas práticas deu legalidade e hoje a sua vida espiritual está dilacerada, destruída, as emoções destruídas, casamento destruído, família destruída, e a causa disso tudo foram essas práticas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, entra com providência, quebra as cadeias, rompa os grilhões, em nome de Jesus, que todas as estruturas espirituais da mente que foram construídas por filosofias, por palavras de engano, sejam destruídas agora. Em nome de agora, Jesus. Nós ordenamos pelo poder que há no nome de Jesus. Fortalezas espirituais da mente sejam destruídas, que a mente, Senhor, dos teus filhos sejam desbloqueadas para receber, Senhor, a tua palavra, a tua instrução, para receber o novo, para receber vida, Pai, em nome de Jesus. Assim, nós te pedimos, rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe tremendamente, seja abençoado, abençoada, que viva a realidade de Deus para o teu casamento e para a tua vida. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Um beijo, te amo. Te amo, I love you forever. Fui.